continuando nosso conteúdo, agora que a gente já entendeu e relembrou um pouquinho da estrutura muscular e do processo de contração muscular, a gente vai tratar basicamente do metabolismo muscular. Então a gente vai entender um pouquinho das questões metabólicas aí que envolvem o tecido muscular. Então vamos para o nosso quadro, para que a gente possa visualizar primeiramente as questões energéticas dos músculos esqueléticos. Então, uma pequena oferta de ATP, ATP, então, a principal fonte de energia muscular, como nós vimos na nossa aula 2, né, todos os substratos energéticos, né, toda a utilização dos carboidratos, das proteínas e das gorduras servem em forma energética para gerar ATP. E essa ATP é que produz, no caso, a energia para o músculo se contrair. Então, toda pequena oferta de ATP pré-formada que existe no início da atividade contrátil suporta apenas algumas contrações. Ou seja, o meu músculo ele consegue ter uma reserva muito pequena, consegue manter uma quantidade muito pequena estocada de ATP. Então, logo, rapidamente, essa quantidade de ATP cessa e eu necessito da reposição desse ATP. Então, se uma fibra precisa manter a atividade contrátil, moléculas de ATP devem ser produzidas pelo metabolismo tão rapidamente quanto elas são quebradas durante o processo contrátil. Então, está aqui só para que a gente saiba, essa é a representação de uma molécula de ATP. Então, são 3 grupos fosfatos, né? ATP de adenosina, trifosfato. Então, são um grupo de 3 fosfatos, uma ribose e uma adenina. Né? Então, essa é a estrutura de uma molécula de ATP. Então, o que a gente precisa entender é que o meu músculo ele consegue armazenar uma quantidade muito pequena de ATP, e esse ATP serve para algumas contrações só, algumas poucas contrações. Né? Se eu continuo necessitando contrair aquele músculo, esses estoques imediatos de ATP vão se acabar e o meu corpo precisa começar a produzir ATP rapidamente. Se a intensidade da atividade é alta, a gente vai lembrar lá da nossa aula 2, eu preciso gerar ATP rápido. O primeiro substrato energético que me oferece ATP rápido é justamente o carboidrato, através da via da glicose. Então, a utilização de carboidrato, ela passa a auxiliar, né, do metabolismo para gerar esse ATP. Se eu mantenho a intensidade alta de atividade, ou seja, eu mantenho um consumo de ATP elevado, o meu músculo, e cesso ou esgoto as fontes de glicose, de carboidrato, eu vou acabar oxidando ou metabolizando algumas proteínas para que eu possa gerar esse ATP, como nós falamos na nossa aula 2, e isso não é o ideal. Agora, se eu abaixo um pouco a intensidade da atividade e eu tenho um certo tempo maior para gerar esse ATP, o meu organismo passa a utilizar mais ácidos graxos, mais gorduras para a produção desse ATP via oxidação da gordura, lá nas mitocôndrias dos músculos, como eu mostrei em slides anteriores. Então, essa é a principal função do metabolismo energético. Ainda com relação ao metabolismo energético, há 3 maneiras de uma fibra muscular formar ATP. A primeira delas é a fosforilação do ADP, adenosina difosfato, pela creatina fosfato, chamado de sistema ATP-CP. Então, é o sistema mais imediato. Então, eu já tenho um estoque, uma reserva de creatina fosfato lá no meu músculo, e essa creatina fosfato se liga ao ADP, formando ATP. Mas isso também é um estoque lá no meu músculo, também é pequeno. Isso cessa com a continuidade da atividade.
Nós temos ainda o segundo passo, que é a fosforilação de ADP pela via glicolítica ou no citossol. Aí, pela questão da glicose, né, a questão do carboidrato. Aí o carboidrato vai sendo levado pela corrente sanguínea, a glicose vai sendo levada pela corrente sanguínea e existe essa via glicolítica que justamente ressintetiza o ADP em ADP, levando mais um fosfato. E isso gera, essa via é justamente a via que gera a produção do famoso ácido lático. Então, alta intensidade e curta duração, esse sistema dá conta. A partir do momento que a intensidade não cessa, esse sistema passa a ser predominante, né? E ele oferece energia rápido, mas gera um lixo metabólico, que é o ácido lático. Que não é o problema, nós vamos ver mais à frente, mas é nesse sistema que gera o ácido lático. E um terceiro sistema, que é a fosforilação oxidativa de ADP nas mitocôndrias. Então, nesse sistema, vai transportado o ácido graxo até as mitocôndrias e, através do oxigênio da oxidação, as mitocôndrias transformam o ácido graxo em ATP novamente. Mas esse processo ele é um pouco mais lento, por isso, quando a intensidade é muito alta, os dois primeiros são priorizados. O que a gente precisa entender nessa questão energética? Que esses três sistemas, eles funcionam simultaneamente. Eu não aciono um sistema, depois outro, né? Os três sistemas funcionam simultaneamente. O que determina qual sistema é prioritário é a intensidade do exercício. Se eu tenho um exercício de baixa intensidade, por mais que ele seja de curta duração, eu vou priorizar a utilização de gorduras. Agora, se eu tenho um exercício de alta intensidade, por mais que ele dure um pouco mais, a participação no metabolismo anaeróbio é muito grande. Então, a intensidade do exercício é quem determina a fonte energética principal. E aí nós temos a questão da fadiga muscular, né? Quando uma fibra muscular esquelética é repetidamente estimulada, a tensão desenvolvida pela fibra muscular eventualmente diminui, embora a estimulação continue, ou seja, a fibra começa a não conseguir produzir a mesma tensão, a mesma força. Esta redução da tensão muscular, em virtude da atividade contrátil, é conhecida como fadiga muscular. Ou seja, o meu músculo não é capaz de manter a mesma tensão que ele vinha mantendo. Isso é fadiga muscular. E isso, muitas vezes, em alta intensidade, gera o acúmulo de ácido lático, que muitas vezes é considerado como o vilão da jogada aí. No caso, desculpem, a elevada concentração de íons de hidrogênio, que é resultante da formação do ácido lático, altera a conformação proteica e a atividade. Então, no caso, não é o ácido lático o problema. O problema é que quando eu formo o ácido lático, sempre sobra um íon H+, sempre sobra um íon de hidrogênio que não é utilizado. E é justamente esse íon de hidrogênio que acidifica o ambiente celular, que atrapalha aí a função muscular. A acidificação do músculo por ácido lático altera o número de proteínas musculares, incluindo a actina e a miosina, bem como as proteínas envolvidas na liberação de cálcio, que é responsável pelo relaxamento muscular. Então, aí a função das bombas de cálcio é afetada, explicando a incapacidade de relaxamento do músculo afetado. Ou seja, nesse sentido que o músculo fadiga. Tudo isso
porque o ácido lático foi produzido e na sua produção sobrou íons H+. Então guardem aí, o problema não é o ácido lático, o problema são os íons H+. Por que eu digo a vocês que o problema não é o ácido lático? Porque o ácido lático ele é ressintetizado no ciclo de Cori. Então, esse ácido lático produzido, ele cai na corrente sanguínea, né? A corrente sanguínea leva do músculo, leva esse ácido lático, né, do músculo para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea é levado para o fígado. No fígado, através de um processo de gluconeogênese, esse lactato é reconvertido em glicose. Essa glicose cai na corrente sanguínea novamente e essa, através da corrente sanguínea, retorna para o músculo, para ser formado nova energia, novo ATP. Então, no caso, o ácido lático não é o vilão. O vilão é justamente aquele íon de hidrogênio que sobra. O ácido lático ele vai ser reconvertido em energia. Nós temos ainda a questão dos tipos de fibras musculares, né? As fibras musculares esqueléticas não possuem as mesmas características mecânicas e metabólicas. Então, quando a gente fala de fibras musculares esqueléticas, nós precisamos saber quais são os diferentes tipos de fibras em relação às suas características específicas. Então, diferentes tipos de fibras musculares podem ser identificados com base na via utilizada para formar ATP, se essa via é predominantemente oxidativa ou glicolítica. Então, o tipo de fibra, aquelas fibras musculares que possuem muitas mitocôndrias, ela tem prioridade oxidativa. Aquelas que não têm tanta, umas fibras musculares maiores, acumulam mais ATP-CP e tem mais característica glicolítica. A velocidade máxima de encurtamento. Também as fibras que têm maior característica glicolítica, elas têm maior capacidade de encurtamento, né? Se contraem de forma mais rápida. As oxidativas levam um tempo um pouco maior, mas fadigam menos. Então nós temos aí fibras lentas ou predominantemente oxidativas, tipo 1. Né? Elas combinam baixa atividade de miosina ATPase, que é uma enzima que fica lá na região muscular, que é responsável justamente pela ressíntese de ATP lá no músculo, lá na fibra, com alta capacidade oxidativa, ou seja, tem muitas mitocôndrias. Aí está um exemplo de uma pessoa que tem esse tipo de fibra, né? Essas são fibras que dão característica de resistência. Os corredores de longa distância têm um percentual maior desse tipo de fibra no seu corpo do que os indivíduos, por exemplo, velocistas. Nós temos aí as fibras rápidas e oxidativas, né, tipo 2A, que elas combinam alta atividade da miosina ATPase, então, ou seja, elas produzem, têm um reservatório de ATP grande também, tem uma capacidade de produzir energia pela via anaeróbia grande, mas também tem uma alta capacidade oxidativa, ou seja, são fibras que também têm uma quantidade boa de mitocôndrias. Alguns atletas, né, ou alguns praticantes de esporte que se dão bem, por exemplo, o judô, tem essa característica. Né? Se você pensando em termos práticos, né, um atleta de judô ele precisa ser muito forte, precisa ser explosivo, mas ele também precisa ser resistente, porque ele precisa fazer um esforço grande durante um período relativamente grande também. E as fibras rápidas e glicolíticas, tipo 2B ou 2X, uma nomenclatura mais atual, combinam alta atividade de miosina ATPase, ou seja, formam energia através da via anaeróbia de forma muito rápida, com alta capacidade glicolítica, ou seja, os músculos têm alta capacidade de acumular energia. São os velocistas, como aí o Usain Bolt. Então, o que a gente precisa saber para que a gente possa identificar lá na escola? O que isso interfere no ambiente escolar?
a gente conseguiu observar nos nossos alunos aqueles que têm, independente daí de uma questão técnica, maior predisposição, de repente, para uma atividade mais longa ou uma atividade de menor intensidade e grande duração, pode ser que ele tenha uma predominância aí de fibras tipo 1. E aqueles alunos que já têm alta capacidade explosiva, né, para aqueles mais avançados na idade, que saltam muito bem, têm um sprint muito rápido, provavelmente eles tenham um percentual de fibras do tipo 2x um pouco maior. Então, isso serve para a gente identificar alguns potenciais aí durante as nossas aulas de educação física.